Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Patrícia e esse vídeo é uma resenha, mais uma resenha, como eu gosto muito de fazer, de um livro que é um clássico da literatura americana e que eu não poderia deixar de ler, de ter essa experiência, que é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. É esse livro aqui, essa capa bem legal da Todavia. E assim, gente, um livro de 253 páginas que eu li um tanto quanto rápido, eu acho que eu levei uma semana. Eu comecei a ler no finalzinho de agosto e eu terminei no dia 1º de setembro. Já tem um tempinho, mas é um livro que eu acho que depois que o tempo foi passando, ele foi crescendo em mim. Eu gostei bastante do livro. Eu não imaginava que eu fosse gostar. Eu acho que de início esse aqui, ele meio que entra ali na categoria do Capitães da Areia, porque eu comentei no meu vídeo de resenha de Capitães de Areia, inclusive se você não assistiu eu vou deixar linkado aqui em cima, eu comentei que eu tinha essa ideia de que eu não iria gostar de Capitães de Areia, só que era uma coisa infundada, não tinha motivo nenhum, eu só tinha na minha cabeça que eu não ia gostar. E aí eu ficava nessa de eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, mas eu ficava empurrando com a barriga, até que eu falei assim, cara, preciso ler esse livro. Eu amei, é minha leitura favorita do ano até o momento, e eu acho que não vai ter nenhuma outra que vai bater, né, que vai tirar o lugar do Jorge Amado. E isso aconteceu não com a mesma intensidade, porque eu acho que o Jorge Amado, pra mim, Capitães de Areia tá lá em cima, mas eu tive uma experiência muito parecida com esse aqui. Porque eu tinha essa ideia de que eu não ia gostar do livro, mas eu não sei ao certo porquê. Eu tinha, acho que uma imagem na minha cabeça de que fosse ser um livro muito chato. Eu acho que a questão de ser um clássico americano, ele já é um clássico americano, né? Eu tinha uma ideia, eu não sabia nada sobre o livro, tá? Isso aqui é verdade. Essa edição aqui da Todavia, por exemplo, ela não tem sinopse atrás. Então, assim, eu não pesquisei sinopse, eu não sabia absolutamente nada sobre o livro. Eu só sabia que era um clássico. E eu tinha uma ideia de que ia ser chato, arrastado, uma história antiga, eu não, né? Preconceitos. E aí eu peguei o livro, comecei a ler, e logo de cara eu já achei, assim, um pouco engraçado, porque a gente tem um personagem principal que é um adolescente, e que ele é muito reclamão desde o início. Isso pra mim foi engraçado, assim. E eu li rápido, a leitura é super tranquila. E eu gostei muito da forma como o Salem descreveu essa história, como esse menino ele começa ali sem saber ao certo o que ele vai fazer. Não sabe sobre o que é a história. A gente tem esse personagem principal, esse menino, que eu não me recordo o nome agora. E ele tá na escola, e ele foi expulso. E é um sábado, se eu não me engano, ali no final do ano. E ele iria pra casa na quarta-feira, eu acho. E a escola vai mandar uma carta pros pais dele pra dizer que ele foi expulso, mas essa carta só vai chegar na casa dos pais dele em Nova York num determinado momento, que eu acho que é lá também pela quarta-feira, eu acho, não me recordo. Aí ele resolve ir pra Nova York. De início, ele fica com esse pensamento, né, com essa ideia de que ele vai embora pra algum lugar, que ele vai fugir pra algum lugar, e que ele vai passar na casa dele, pegar as coisas dele, se despedir da irmã e vai embora. Bom, e a história é isso. É você acompanhando esse adolescente, vai levar, se eu não me engano, um dia, vai ser um sábado, ele vai chegar no sábado à noite, vai passar um pedaço do outro dia, então assim, não é muito tempo, né? Não é tão extenso assim. Você vai acompanhando esse garoto, que ele vai encontrar uma mulher dentro do trem, se eu não me engano, não lembro se é trem ou se é metrô, então ele tem uma conversa com uma mulher ali que é mãe de um aluno que estuda lá com ele. Ele vai passar na casa de um professor que ele teve. Depois ele vai
pro apartamento, né, pra conversar com a irmã dele, enfim, ele vai passando por alguns lugares ali de Nova York. Ele para num bar, se eu não me engano, ou numa boate, e você vai acompanhando isso. Eu gostei muito porque tem algumas coisas muito curiosas, né? Essa questão dele reclamando, reclamar o tempo inteiro, é muito adolescente, né? E é típico de adolescente reclamar de tudo. Mas ao mesmo tempo, quando você para analisar o livro, você percebe que esse menino tá reclamando tanto, ele tá passando por aquilo tudo, mas que na verdade é esse garoto lidando com o luto. Porque ele teve um irmão que morreu há algum tempo, então existe essa forma como ele vai lidando com esse luto. É um livro, eu acho, que é sobre o luto. Então, eu acho muito bonito algumas passagens, assim, a forma como ele lembra desse irmão que morreu. Ele menciona o irmão várias vezes. E eu também acho muito bonita a forma como ele se preocupa com a mãe dele, porque como o irmão dele morreu, a mãe dele ficou muito abalada com isso. Então, esse garoto que tem uns 15 ou 16 anos ali no livro, ele se preocupa muito com a mãe, de como que a mãe dele vai receber a notícia dele ter sido expulso de uma outra escola, porque ele já havia sido expulso de outras escolas antes. E ele fica com medo de como a mãe dele vai receber essa notícia, como ela pode ficar abalada porque ela ainda não se recuperou da morte do irmão dele. Enfim, eu também acho muito bonita a forma como ele é ligado à irmã, como ele gosta muito dela e que é o pensamento que ele tem, né? Quando ele resolve que ele vai fugir, porque ele já foi expulso de várias escolas, então ele tá sendo expulso de mais uma escola, que o pai dele vai acabar mandando ele pra uma escola militar, e aí ele resolve que ele vai fugir, eu vou virar, tal, né, vou fazer alguma outra coisa. Só que antes dele fugir, ele pensa que ele precisa encontrar a irmã dele, ele precisa se despedir da irmã dele, não pode fugir sem se despedir da irmã dele. E eu acho isso muito bonito, né, que ele resolve ir visitá-la. E eu acho que eu me identifiquei muito, apesar de ser um adolescente, né? Ele é um adolescente passando por esse luto e insatisfeito com muita coisa ali ao redor, né? E a gente percebe que, na verdade, ele nunca quis desaparecer, ele nunca quis sumir, né, na verdade. Mas eu acho que assim como a gente, às vezes dá muita vontade de sumir, de tipo assim, nossa, eu queria só desaparecer porque é muita coisa. Às vezes, né, com o capitalismo, a gente vai ficando muito trabalho e você quase não tem tempo de lazer, você não tem tempo de fazer nada, você não tem tempo de ver os seus amigos, ainda mais à medida que você vai ficando adulto. Então, às vezes dá essa vontade de sumir, tipo assim, nossa, eu queria desaparecer, me enfiar numa caverna, sei lá. Então, acabei me identificando também com esse garoto e sentindo muita pena dele, né? Eu acho que tem uma coisa interessante também, assim, que eu adorei, foi o final desse livro. Eu amei o final, porque, eu não sei se é um spoiler, tá? Acho que talvez não seja, mas no final ele desiste de sumir, ele desiste de fugir, né? Só que eu adorei a razão, né, pela qual ele desiste de ir embora. Eu achei tão, tão bonito. Eu não posso falar muito pra não dar spoiler pra vocês. Eu acho que eu me surpreendi muito com esse livro. E eu acho que todo mundo deveria ler. É uma leitura muito gostosa, muito engraçada, como eu falei. Tem muitos momentos engraçados e também muito tocante. E eu acho que todo mundo deveria ler, é maravilhoso. E se você já leu, comenta aqui embaixo, diz o que você achou.
Me diz se você já tinha alguma ideia antes de você ler o livro, se você já sabia alguma coisa sobre, porque eu costumo pesquisar, eu costumo saber, né, sobre os livros e ler sinopse, mas esse daqui eu nem fui atrás, na verdade, de saber. Mas eu gostei bastante. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!